Ah, você não, essa pessoa número 1, você não pode ficar com fulano de tal, por quê? Porque o fulano de tal não tem um emprego agora, porque o fulano de tal não tem dinheiro. Aí você fala isso, você ouviu do ancestral, não questiona, não se dá o direito de assumir a responsabilidade sobre o que você fala, porque o que você fala muda a vida das pessoas, principalmente se você está nesse lugar de médium, de mediador, de comunicação. Se você escuta do ancestral 2, percebe que essa pessoa número 1 não sabe quem é que está do lado dela, não sabe as razões, ela não está vendo, ela não está ouvindo, por quê? Porque se ela soubesse, estivesse ouvindo, ela não ia precisar chegar nessa terceira pessoa aqui. Ela não ia precisar de ajuda. Ela conseguia resolver sozinha se ela visse, se ela tivesse a clarividência, a clareaudiência. Se ela foi pedir ajuda, é porque ela não tem clarividência, clareaudiência para conseguir resolver sozinha, para conseguir conversar com o próprio ancestral e justificar para ele. Eu gosto da pessoa que eu gosto. Exemplo, tá? E aí, essa pessoa número 1, ela tá refém dessa pessoa número 3. Ou seja, se essa pessoa número 3, ela entrega o corpo para essa pessoa número 2, de quem que ela tá refém? De quem tá obsediando ela. Entendeu? Por que que a incorporação, ela é de todas as possibilidades de mediunidade, a última que deveria ser usada? Por quê? Se essa pessoa aqui, eu apaguei o número, que é a pessoa que tá obsediada, vou repetir, se essa pessoa que tá obsediada, ela, por essa outra pessoa 2 aqui, ela não consegue resolver sozinha, ela vai pedir ajuda de uma terceira pessoa, que é um médium, e esse médium empresta o corpo para essa pessoa 2, ela tá refém de quem? Do próprio obsessor dela. Entendeu? Então é por isso que essa pessoa aqui é responsável por garantir o bem comum, não só da pessoa 2, mas da pessoa 1 e de si mesmo. Porque essa pessoa aqui é a que está assumindo a responsabilidade de trabalhar com mediação de comunicação entre o plano dos humanos e o plano dos espíritos. No momento em que... É que nem o mediador no direito. No momento em que o mediador, ele pega um caso e ele vai ouvir as duas partes, antes dessas duas partes partirem para um processo jurídico, ele vai tentar negociar entre as partes. Se ele toma partido de uma das partes, ele está lesionando a outra. Ou seja, o mediador, ele é responsável por garantir o bem comum das duas partes e de si mesmo. Não só do espírito, não só da pessoa que está encarnada, mas em garantir a mediação para si próprio, tá? A Leila colocou aqui, pode esquecer o assunto após o atendimento, mas no momento está ciente de tudo que está acontecendo. Ah, você falou da incorporação. Exatamente, Leila. De novo, pessoas, é mentira que existe a incorporação inconsciente. Você pode esquecer depois do atendimento, escolher esquecer. Você escolhe esquecer. Você pode estar naquele sentimento, naquela sensação de que parece sonambulismo. Às vezes você tá, tipo, aquela sensação de que parece sonambulismo, como se você estivesse muito bêbado. Só que você sabe o que tá acontecendo. Você sabe. Aquela pessoa que tá dizendo, eu sou inconsciente, mentira. Ela sabe o que tá acontecendo. É conveniente não saber, porque não assume a responsabilidade pelo que fala, tá? Muito cuidado com isso. Então vamos lá, vamos evoluindo aqui. Então aqui a gente falou um pouquinho sobre essa questão da incorporação e do uso da mediunidade. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô desmistificando exatamente essa diferença aqui, ó. Sentidos psíquicos não é igual mediunidade. Não é a mesma coisa. Sentidos psíquicos é inerente do corpo humano. Mediunidade é uma atuação, uma prática, uma ação que você escolhe fazer com o uso dos seus sentidos psíquicos. É a mesma coisa de dinheiro e caridade, ou caridade usando dinheiro. O dinheiro é algo que você tem. A caridade é uma coisa que você escolhe fazer, não que você é obrigado. Você escolhe, entende a diferença? O mesmo acontece com quem canaliza, a Caterine colocou aqui. Sim, o mesmo acontece com quem canaliza. De novo,
Às vezes é muito comum você esquecer. Então, às vezes você canaliza uma coisa muito complexa, muito grande. Já aconteceu comigo algumas vezes, de canalizar tipo 5, 6, 7 páginas. Ou mais. E aí você vai canalizando e canalizando, e aí você não tá prestando atenção no contexto que você está escrevendo. Então, às vezes, você canalizou lá. Você não está prestando atenção exatamente no conteúdo que você está escrevendo. Você está prestando atenção nas palavras, na frase, no sentimento que está vindo. Então, você simplesmente canaliza. Depois você vai ler o que foi que você canalizou. Inconsciente? Não é inconsciente. Aí vai falar assim, a pessoa que está ali recebendo a canalização ao mesmo tempo que ela está falando, ela está consciente, ela está falando. Entende? Ela está falando, é o ser humano. Você é a entidade dominante do seu corpo. Você é a entidade dominante do seu campo mental, do seu campo emocional. Você só deixa pessoas, encarnadas ou não, entrarem dentro do seu campo mental, físico ou emocional, se você quiser. E aí, aquelas pessoas que têm aquelas incorporações involuntárias, que têm aqueles processos mediúnicos involuntários, pode ser que seja algum tipo de contrato, que sejam, por exemplo, pactos dos nossos ancestrais, pacto de sangue, de dar a vida para uma determinada entidade, para um determinado grupo. Vou explicar. Imagina que lá atrás, aí é 1700 e pouco, alguma pessoa chegou e falou: nossa, eu sou completamente fiel, eu sou completamente entregue a determinada entidade. Não é incomum, né? Muitas pessoas passaram por isso. E aí, foi lá e deu o sangue dela. E fala: eu sou completamente entregue, dou a minha vida para determinada entidade. O que aquele sangue significa? DNA. Aquele sangue significa DNA. Por que tem que ser o sangue e não um pedaço de roupa? Porque tem o DNA ali, entende? O seu DNA não pertence somente a você. Ele pertence a toda a sua linhagem, ao seu clã. Se você escolhe fazer uma cagada com o seu DNA, você está fazendo uma cagada com o clã inteiro, entende? Então, às vezes, você herdou algum tipo de contrato de pacto, que aí não tem fim. Ele vai sendo cobrado. Por quê? Porque é feito com o DNA. Então, ele vai sendo cobrado. Então, imagina que um ancestral foi lá e falou assim, eu vou trabalhar, eu sou muito... Ou, às vezes, tem muito contrato por dinheiro também. Então, tipo, me dá, sei lá, $1 milhão e eu te dou a minha alma, minha vida. Aí vai lá e faz aquele contrato com sangue, pronto, você tá prejudicando o seu DNA todo para frente. Por quê? Porque vai chegar 10 pessoas para frente, 10 gerações para frente, e a entidade que te deu $1 milhão está cobrando até agora. Por quê? Porque você deu seu sangue, você deu o DNA, entende? Então é muito perigoso você fazer qualquer tipo de pacto, contrato, acordo com o sangue. Pessoas, não façam isso. Não é interessante. Não é mesmo. Não é interessante. Principalmente do ponto de vista de quem herda. Quem herda um processo desse se sente traído. A pessoa que herda um contrato desse se sente... Cara, você não tem ideia. Se sente assim, traído, se sente usado, se sente escravizado pela própria família. E é uma coisa horrorosa. E dá trabalho para desfazer também. Então, não é interessante. O Juliano colocou aqui, gratidão. Desculpa, pessoal. Falar sobre isso me emociona. Vamos lá. Então, quando a gente está falando aqui de sentidos psíquicos, a gente começou a falar um pouquinho sobre clarividência. Vamos falar agora, né? Clarividência, clareaudiência, profético e empático, para a gente entrar no qual é a relação com o eu superior. Eu acredito que a diferença entre sentidos psíquicos e a mediunidade ficou bem claro, né? Se porventura não tiver ficado, vocês podem perguntar aqui no chat que eu explico de uma outra forma, que eu tento falar de um outro jeito, tá bom? Mas acredito que ficou claro. Então, vamos lá. Como que a gente utiliza os sentidos psíquicos para ter essa conexão com o nosso eu superior? Vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar, porque tem gente que chega recente, né? Ó, o nosso eu superior, ele é a nossa partícula... Eu vou fazer um desenho aqui. Ele é a nossa partícula divina. Ou seja, no cristianismo chama de Espírito Santo, no hinduísmo de chispa divina,
Mas nada mais é do que a nossa personalidade divina, ou seja, a porção divina e perfeita, de inteligência perfeita, a porção de Deus dentro de nós, tá? O eu superior das pessoas, quando você enxerga com a clarividência, ele fica um pouco para cima da coroa da pessoa. Então, tem o chakra da coroa, que é o chakra profético, empático, empático fica na boca do estômago. Deixa eu só colocar aqui. Esse chakra da coroa é o chakra profético. O empático fica na boca do estômago. Clareaudiência fica aqui em cima. Peraí, em cima das orelhas, mais ou menos. E aqui fica o da clarividência, no meio da sobrancelha.